Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias hoje juntos no Evangelho de Mateus, capítulo 9. Nós vamos ler os últimos versículos desse capítulo 9 de Mateus. Verso 35 até o verso 38. Evangelho de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo 9, a partir do verso 35. É um texto que muitas pessoas têm familiaridade com ele, conhecem, e nós vamos refletir na primeira mensagem dessa nova série sobre essa passagem e sobre as palavras de Jesus aos seus discípulos aqui nessa passagem. Diz assim a Bíblia: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Senhor, nos abençoe nessa manhã, como já nos sentimos abençoados por Tua presença nesse culto. Nos abençoe conduzindo-nos pelo Teu Espírito Santo, à luz dessa Tua palavra, àquele lugar de propósito que o Senhor tem para cada um de nós. Molda-nos, forja a nossa vida, Senhor, na semelhança de Cristo, e nos ajuda, Senhor, a sair daqui desse lugar nessa manhã, com a alegria de quem sabe que teve um encontro real com o Deus vivo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, atemporal. Esse é um adjetivo que nós usamos para qualificar alguma coisa ou alguém que não é afetado pelo passar do tempo. Algo que é atemporal. Alguém que parece atemporal. Alguma coisa que não pode ser controlada ou afetada pelo passar do tempo. Alguma coisa ou alguém que não se limita a um tempo específico determinado. Algo que permanece mesmo quando a cultura muda. Muitas vezes nós adjetivamos algumas músicas que gostamos muito, artistas que gostamos, filmes que assistimos dessa maneira: olha, atemporal. Essa música já tem 50 anos, 70 anos, e olha, ela é atemporal. Ela continua falando ao coração das pessoas, ela continua tocando as pessoas, ela continua empolgando as pessoas. Ou então, esse artista, nossa, o trabalho dele parece atemporal. Muitas pessoas que amam cinema falam isso da obra de Charlie Chaplin, por exemplo. O humor, a espécie de humor que Charlie Chaplin fazia com o cinema mudo, dizendo o seguinte: é incrível que hoje, 2024, você pode assistir a um filme de Charlie Chaplin e rir da mesma maneira que as pessoas que assistiram à época em que foi lançado pela primeira vez o filme. Charlie Chaplin é um artista atemporal, seus filmes são atemporais, mas quando nós falamos da Bíblia como sendo atemporal, quando nós nos referimos especificamente sobre esse livro, a Bíblia, como sendo atemporal, nós somos levados a uma outra perspectiva. Nós somos levados até o sentido mais real do que a palavra atemporal significa. Porque veja, você pode dizer que uma música de 50 anos parece atemporal, mas ela tem 50 anos. Gerações anteriores a ela não tiveram acesso algum ao que ela diz e não foram tocadas por essa canção. Os filmes, os principais artistas que nós julgamos como sendo atemporais, também são limitados pelo tempo. Agora, quando falamos da Bíblia e dizemos que a Bíblia é atemporal, nós somos levados ao sentido mais real dessa palavra, porque a Bíblia é a palavra do Deus eterno. Do Deus que não conhece limitação alguma do tempo, antes é o Criador do tempo. E por ser a palavra do Deus eterno, a Bíblia sempre permanece relevante, necessária e urgente.
Tratar a Bíblia como sendo atemporal não é apenas falar da mensagem de um livro antigo que vai cruzando as eras e continua sendo lido, comercializado, a despeito da antiguidade de sua mensagem. Falar que a Bíblia é atemporal é reconhecer que ela permanece sendo atual, relevante, necessária e até mesmo urgente. Billy Graham, que foi considerado o grande evangelista do século XX, tinha uma frase que ele falava muito nas cruzadas evangelísticas que ele fazia ao redor do mundo, que se tornou muito famosa. Ele dizia o seguinte: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. E eu sei que a gente vive hoje numa cultura em que quase ninguém mais compra o jornal ou assina o jornal, talvez no muito online para você baixar o aplicativo e ler ali a sua notícia, mas ok, a Bíblia é mais atual do que todos os tweets que os portais de notícias farão amanhã, segunda-feira. E o que essa frase significa? Significa que a Bíblia fala, prepara, antevê e tem respostas para as questões e os dilemas mais angustiantes do tempo presente e de qualquer tempo. Por quê? Porque ela é a palavra do Deus eterno, do Deus que permanece vivo para sempre. E talvez você pergunte, por que falar isso, que parece tão óbvio, ao menos para os cristãos parece tão óbvio, que a Bíblia é a palavra de Deus e que a Bíblia é atemporal e que a Bíblia é urgente e necessária hoje. Por que falar disso a ponto de uma série de mensagens ser preparada para nos fazer pensar a respeito? E aqui está, nessa resposta, a justificativa dessa série. Por que a série atemporal em janeiro de 2024? Porque eu receio que a Bíblia vem sendo tratada de um modo muito perigoso por um número cada vez maior de pessoas. Eu receio que a Bíblia vem sendo cada vez mais deixada de lado, e não apenas pelos descrentes, que porque não acreditam ou porque não têm a mesma fé cristã, não consideram as palavras da Bíblia como importantes para as suas vidas. Mas eu receio que a Bíblia tenha sido deixada de lado pelos próprios cristãos que afirmam crer nela. A Bíblia tem se tornado estranhamente um livro desconhecido para os cristãos. A Bíblia tem se tornado não uma coisa de pouca importância quando os cristãos falam sobre ela. Eles parecem não ter coragem de dizer, não, a Bíblia para mim não tem valor algum. Claro que não. Possivelmente eles têm um exemplar da Bíblia, eles baixaram um aplicativo de Bíblia nos seus telefones, eles até dizem que leem eventualmente a Bíblia e sempre que estão no culto, estimam por uma pregação que abra a Bíblia e ensine sobre a Bíblia. No entanto, parece que para muitos cristãos a vida cotidiana não é mais moldada ou pautada pelo que a Bíblia diz. A Bíblia parece que se tornou não mais o padrão que modela a maneira como vivemos na condição de discípulos de Jesus, mas apenas uma fonte de onde nós extraímos quando queremos algum conforto, algum encorajamento para o dia a dia. E aí a gente chega e diz, nossa, a Bíblia é fantástica. Olha esse texto que eu li aqui nessa manhã. Eu estava preocupado com o início dessa semana, alguns desafios que me esperam. Eu abri a Bíblia nesse livro aqui do Antigo Testamento, Josué, e de repente leio aqui num verso, seja forte e corajoso. É Deus falando comigo, que essa semana o que eu preciso é de força e de coragem. E ela vai. A Bíblia virou uma grande caixinha de promessas para muitas pessoas. Mas nos dias de Jesus, de novo, reforçando, a Bíblia tem deixado de ser, ao que me parece, a fonte modeladora da vida de um discípulo de Jesus. Mas nos dias de Jesus, tornar-se discípulo de um mestre significava não apenas absorver o conteúdo do seu ensino. Não era apenas você ser capaz de ouvir o que o mestre falava, gravar o que ele dizia, ao ponto de reproduzir verbalmente para outros em algum momento. Nos dias de Jesus, ser discípulo de um mestre significava também buscar imitar a vida daquele mestre até o ponto de ser como ele era. Quando alguém seguia a um mestre, quando alguém era discípulo de um rabi, o desejo daquela pessoa era caminhar tão próximo daquele mestre que um dia ele se tornasse muito semelhante àquele mestre.
E é exatamente esse o modelo que a Bíblia descreve quando trata dos discípulos de Jesus. Homens e mulheres que não apenas escutam as palavras de Jesus, apreciam a beleza das palavras de Jesus, estudam eventualmente as palavras de Jesus, mas homens e mulheres que imitam e refletem a vida de Jesus, que entenderam que quando Jesus disse para eles, me sigam, ele estava dizendo, imitem a minha vida, sejam como eu, vivam a vida que eu lhes apresento. E a Bíblia é esse molde que vai dizer como deve ser a vida de um discípulo de Jesus. No texto que nós lemos hoje, esse pequeno trecho do Evangelho de Mateus, nós podemos observar um pouco da dinâmica da vida e do ministério de Jesus, mas também a dinâmica da vida e do ministério dos discípulos de Jesus que andavam com ele. Eu quero fazer um breve resumo aqui do que está acontecendo no contexto das palavras que nós lemos. A gente leu o finalzinho do capítulo 9, certo? Mas só no capítulo 9 tem tanta coisa acontecendo que talvez, se você tentar fazer aquele exercício importante de se colocar na cena, você se canse, fique ofegante, só com a dinâmica de tudo que é descrito aqui por Mateus. O capítulo começa contando a história de um dia em que Jesus estava numa casa pregando, e a casa ficou tão cheia, e o redor da casa ficou tão cheio, que ninguém mais podia entrar e dificilmente conseguiria sair também daquele lugar em que Jesus estava ensinando. Algumas pessoas levaram um amigo paralítico para Jesus. Ele estava deitado numa maca, ele não podia se colocar de pé, ele não podia andar. E quando aqueles amigos chegam com um homem na casa em que Jesus estava, eles não conseguem entrar, porque há uma multidão na casa. Eles não conseguem fazer o seu grande amigo chegar até Jesus, então eles têm uma ideia insana. Eles escalam a casa do lado, eles removem parte do telhado e eles têm a decisão de fazer o amigo descer na maca de rapel, no meio onde Jesus estava. E o texto diz que Jesus, vendo a fé daqueles amigos, interrompe o seu discurso, ensinando para nós que a vida sempre teve muito mais valor do que as palavras. Para Jesus, o discurso era focado em vida, em atender gente, em transformar gente. Jesus para, vendo a fé daquelas pessoas, dirige uma palavra estranha para aquele homem deitado na maca. Fala para ele, filho, os seus pecados estão perdoados. E todo mundo provavelmente esperasse um milagre ali, uma cura, aquele homem levantar de repente, mas um grupo específico que está ali escutando o que Jesus está falando fica revoltado, porque eles são eruditos na lei, eles são mestres da religião, e eles ouvem as palavras de Jesus e pensam, ué, quem é esse homem para perdoar pecados? Só Deus perdoa pecado. Será que ele está se considerando como Deus? E ficam revoltados, e Jesus, diz o texto, conhecendo-lhes os pensamentos, vira-se para eles e falam, o que é mais fácil? Dizer para alguém, levanta, fica curado e anda, ou dizer os seus pecados estão perdoados? Talvez as palavras, simplesmente falar assim, olha, os seus pecados já não mais existem, sejam menos impactantes do que as pessoas testemunharem de um grande milagre, não é? E aí Jesus vira-se então para aqueles homens e fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Ei, rapaz, levanta, sê curado, toma teu leito e anda. E diante dos olhos de todas as pessoas, aquele homem fica curado. Na cena seguinte, quando aquele momento incrível acaba, Jesus vai passando por um lugar onde havia uma coletoria, onde ficavam assentados os cobradores de impostos. Judeus a serviço do Império Romano, judeus odiados pelo seu próprio povo, porque extorquiam do povo para benefício do Império e retiravam seus proventos dessa ação. Jesus passa por aquele lugar e, diferente do que todo judeu faria, ele não desvia o olhar dos publicanos, mas olha para um específico chamado Mateus, autor desse evangelho que nós estamos lendo agora, e diz para ele, segue-me. E aquele homem larga tudo para trás e começa a seguir Jesus. Imagine o escândalo. Jesus acaba de aparentemente falar diante de mestres da religião que ele era o Filho de Deus que estava no mundo para perdoar pecados, e agora ele pega um pecador publicano e odiado pelo povo e chama para andar com ele.
O tempo passa, Jesus avança, Jesus continua caminhando, como diz o texto que vamos ler, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, povoado em povoado. Então, um homem chega a ele, desesperado, porque ele é um pai. Tudo isso no capítulo 9, gente, eu já estou ofegante contando a história. Desesperado, porque ele é um pai, a sua filha está em casa, muito doente, à beira da morte, e ele é uma autoridade importante, mas ele perde todo o protocolo do seu status, e ele vai até a Jesus se humilhando, pedindo: por favor, a minha filhinha vai morrer, vem até a minha casa, e Jesus vai com ele. Só que o caminho tem muita gente, e todo mundo quer ver Jesus, todo mundo quer tocar em Jesus, todo mundo quer escutar o que Jesus tem para dizer. Só que de repente, no meio de uma multidão que não deixava Jesus andar direito, ele para. E para fazendo uma pergunta: quem me tocou? Eu imagino o semblante de alguns dos discípulos dizendo: espera aí, Senhor, a gente mal consegue andar porque está todo mundo no teu cangote, o Senhor está perguntando quem te tocou? E ele fala: alguém me tocou de um modo diferente, porque de mim saiu virtude. Era uma mulher que, muito envergonhada, se aproximou de Jesus e tocou na ponta do seu vestido, da sua roupa. Não tocou nele, na sua roupa. Porque há 12 anos, essa mulher sofria de um fluxo hemorrágico. Na cultura religiosa de Israel daqueles tempos, a mulher, quando estava no seu período de ciclo menstrual, ela era considerada impura. Ela não deveria estar no meio das demais pessoas. Imagine uma mulher sofrendo de um fluxo que não era interrompido por 12 anos. O texto diz que ela havia gastado tudo com tratamento médico e nada tinha adiantado. Ela já tinha colocado a esperança dela em muitas coisas e nada tinha mudado a sua condição. Ela era uma marginalizada dentro da sua própria cultura por conta de sua condição. E o seu último recurso foi, e o texto diz: se tão somente eu tocar na roupa dele, ele é tão poderoso, eu vou ser curada. Lembra, tem um pai desesperado porque a filha está morrendo e Jesus disse que é com ele. E Jesus para perguntar quem tocou. A mulher se apresenta e ele diz para ela: filha, tua fé te salvou. Vai em paz. E ele volta para o caminho até que alguém chega e fala para o homem dizendo: não perturbe mais o mestre, a sua filha morreu. Sempre tem alguém assim, né, com a objetividade de um cirurgião. Para dizer: olha, deixa o cara seguir o caminho dele, que a você cumpre sepultar sua filha. Jesus diz para aquele homem não temer. Ele continua caminhando, vai à casa daquele homem e aquela menina é trazida de volta à vida. Jesus segue caminhando. 2 cegos cruzam seu caminho. Ele ministra sobre a vida desses homens e os cura. Um homem, diz o texto bíblico, vivendo uma possessão maligna que o deixava mudo. Um homem era possuído por espíritos malignos que não permitiam que ele falasse. Se encontra com Jesus e é curado por Jesus, é liberto da opressão por Jesus e passa a falar, diz o texto. E no meio de toda essa atividade, só capítulo 9, tá, gente? No meio de toda essa atividade de Jesus e dos seus discípulos havia a constante acusação, a censura e o ódio dos fariseus, dos saduceus, dos escribas e dos mestres da lei. Pensa no agito que era andar com Jesus naquele tempo. E é mostrando assim como era dinâmica a vida e o ministério de Jesus e dos discípulos de Jesus, que a Bíblia agora vai dizer no verso 35, no texto que lemos: Jesus ia assim, passando por todas as cidades e povoados, ensinando, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ou seja, Jesus, o Deus encarnado, não estabeleceu um lugar sagrado para permanecer e receber pessoas que fossem até ele. Jesus foi aos lugares e foi às pessoas que necessitavam dele. E, queridos, isso aqui é revelador da natureza da igreja. Nós não estamos falando que a Bíblia é atemporal e que ela é relevante hoje. Ela está nos ajudando a entender o que é ser igreja. A igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus é, ou deveria ser, essencialmente missionária.
A igreja está em movimento, ou deveria estar em movimento, porque Deus está em movimento no mundo. A igreja, ela não prioriza prédios ou lugares que ela reputa como sagrados, porque Deus, quando visitou o mundo na pessoa de Jesus, não ficou num lugar chamado de sagrado, mas caminhou de cidade em cidade, povoado em povoado, indo na direção das pessoas que tinham a necessidade dele. Lembra de Jesus dizendo, não são os sãos que precisam de médicos, mas os doentes. E se nós não conseguimos pensar a igreja assim, como essencialmente missionária, nós adotaremos uma noção equivocada da natureza da igreja e do nosso papel como discípulos. Inevitavelmente, se a gente esquecer que a igreja de Jesus no mundo está em movimento, na direção do mundo, junto com o Senhor, nós vamos nos encastelar num lugar que nós vamos chamar de sagrado e vamos dizer que aquilo ali é o nosso lugar de bem-estar, de bem-sentir para nós e para os nossos, onde uma vez por semana ou outras atividades da semana que nós pretendemos marcar naquele lugar, as coisas acontecem e nos fazem enormemente bem. Isso nos basta. Ser discípulo de Jesus não é fazer isso. Ser igreja de Jesus não é pensar dessa forma. O texto fala todas as cidades e povoados, porque Jesus é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, Ele deve ocupar o centro da vida humana. A sua mensagem deve ser proclamada onde a vida acontece. É por isso que o Evangelho de Jesus tem vocação urbana. É por isso que a gente planta igreja. É por isso que a gente continua olhando para as cidades com seus múltiplos problemas, com as suas debilidades, com as suas características muitas vezes assustadoras, e nós não fugimos da cidade como discípulos de Jesus. Como discípulos de Jesus, nós não pensamos naquele conceito de que bom seria se pegássemos o nosso povo, a nossa família da fé, e subíssemos a um monte muito distante, num lugar maravilhoso, confortável, arejado, amplo, em que nós pudéssemos viver apenas entre nós, louvando a Deus e crescendo e cantando músicas para o Senhor, até que Ele volte ou então que Ele nos chame para Ele. Parece bonito, mas é antibíblico. A igreja de Jesus olha para a cidade com os seus pecados e fala, é na cidade o lugar que Deus me chamou para fazer ministério. Eu não tenho medo algum de falar isso aqui em público, porque eu falo isso com muitos amigos muitas vezes, e eu entendo que isso é uma característica da minha vida. Isso é algo que está no meu coração. Eu não estou colocando isso como um padrão. Eu ouço muitas pessoas que eu amo, que dizem que se tivessem oportunidade, ou na primeira oportunidade, de fugir de onde moram e mudar de país, o fariam. Por causa do caos, por causa da violência, por causa da corrupção, por causa da insegurança, por causa de todos os problemas. É muito difícil ter filhos nesse lugar e imaginar os netos crescendo nesse lugar. Nós precisamos, na esteira da oração que a Renata fez há pouco aqui, pedindo por um avivamento, que os céus se abram sobre nós e nós tenhamos amor pela obra de Cristo, nós precisamos de pessoas que vão entender que o ministério cristão, o chamado da igreja, nós como discípulos de Jesus, inevitavelmente passaremos por essa dinâmica de cidade em cidade, povoado em povoado, onde a vida acontece, levando o Evangelho. Os primeiros cristãos entenderam isso e essa é a razão pela qual você está aqui agora. Porque o Evangelho de Jesus foi sendo pregado de cidade em cidade até chegar a nós. Sabe o que acontecia? Os discípulos iam, pregavam, faziam discípulos para Jesus. Aqueles discípulos de Jesus, com o coração ardendo de amor pelo Salvador, testemunhavam desse amor para outras pessoas que caminhavam próximas delas e se tornavam elas também discípulas de Jesus. E esses novos discípulos de Jesus não conseguiam conter o testemunho da transformação de Jesus em suas vidas e começavam a contar a outras pessoas, de cidade em cidade, povoado em povoado. O Evangelho chegou até você e chegou até mim, mais de 2000 anos depois. Nós fazemos parte desse legado. Mas o texto diz mais. O texto diz que ele ia de cidade em cidade, ensinando,
pregando as boas novas e curando os doentes. Em outras palavras, queridos, Jesus liderava uma caravana de vida. Essa dinâmica toda aqui era Jesus e os seus amigos, Jesus e a sua equipe, Jesus e os seus discípulos, andando por todos os lugares, liderando uma caravana de vida, fazendo o bem, transformando o caos, promovendo vida por onde ele passava. Leia o Evangelho. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que você vai ver? Que Jesus caminhava pelos lugares e as pessoas eram alcançadas e impactadas pelo ensino dele e pela proclamação das boas novas que ele levava. As pessoas ficavam impressionadas com as palavras dele, mas as pessoas ficavam impactadas porque pela primeira vez em suas vidas elas tinham a sensação de que Deus tinha vindo para perto. E que se aproximar de Deus não era algo terrível, mas algo possível naquele que lhes estava anunciando uma boa nova de que o reino havia chegado. Elas eram impactadas, as pessoas eram tocadas e transformadas pelo poder de Jesus. Quantos foram curados? Quantos foram reinseridos às suas famílias? Quantos encontraram sentido, valor e propósito para a própria vida? Essas pessoas escutavam que o reino de Deus havia chegado. Essa era a pregação de Jesus, mas elas também podiam ver os sinais desse reino. Elas podiam agora experimentar a glória manifesta desse reino bem diante dos seus olhos. Lembra quando João Batista envia discípulos para perguntarem a Jesus o seguinte: é você quem haveria de vir ou devemos continuar esperando? Qual foi a resposta que Jesus pediu para os discípulos de João Batista levarem a ele? Digam a João: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, e aos pobres é pregado o reino dos céus. Essa era a mensagem. Havia uma transformação, o poder de Deus era real e estava transformando pessoas. Quem que, havendo verdadeiramente experimentado a conversão, não é capaz de dizer que foi tocado e impactado pelo Evangelho de Jesus, que foi restaurado, transformado pelo poder de Jesus? Você entende o que acontecia lá, e a gente lê no Novo Testamento? Aconteceu com cada homem e mulher que um dia tiveram um encontro com Cristo. É por isso que disse certa vez Charles Spurgeon o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Por quê? Porque se você foi alvo dessa vida de Jesus que transformou, impactou você, você foi inserido nessa caravana de vida que transforma e leva impacto a outros. Você entendeu que o amor de Deus sobre a sua vida é como um rio, ele tem que fluir. Ele não fica empoçado em você, ele irriga a sua vida, ele refrigera a sua alma e ele é canalizado para outras pessoas, e a vida de Deus vai fluindo através da sua vida na vida de muitos outros. Nós sabemos que um dia nós fomos os aflitos, nós fomos os angustiados e os doentes, alcançados e curados pelo poder de Jesus. Então nós olhamos à nossa volta e sabemos: eu sei exatamente qual é a resposta para o aflito. Eu sei exatamente qual é a palavra para o cansado. Eu sei exatamente qual é a solução para o desesperado: é Cristo. E aí nós temos a consciência de, como discípulos de Jesus, há uma parte que nos cabe nesse movimento de vida. O texto segue no verso 36 dizendo: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Talvez aqui Jesus estivesse num lugar um pouco mais elevado, uma colina. Ele caminhava tanto, ele se movimentava tanto, né? Talvez aqui ele tenha chegado num lugar que ele podia perceber à distância o movimento das pessoas, o fluxo das pessoas em meio às suas rotinas. Jesus olha para a multidão, mas ele não vê números. Não é interessante isso? Ele vê histórias. Ele vê pessoas aflitas, exaustas, confusas, sem amparo, sem assistência, invisibilizadas, vazias de propósito. Não é curioso e maravilhoso a gente pensar que Deus dos céus nos olha e não nos vê um bando?
Não é maravilhoso pensar que o Deus diante de quem estamos nessa manhã não olha para esse auditório e vê ali um pequeno grupo de pessoas reunidas, mas Ele conhece cada rosto e cada história e cada sentimento exato do coração e da vida nesse instante em que você está aqui. Vendo Jesus as multidões, se compadeceu delas. Eram pessoas cansadas em virtude da vida que estavam levando, oprimidas por uma religião que as mantinha longe de Deus, sem o amparo dos seus líderes e sem desfrutar da paz que excede a todo entendimento humano. Eram pessoas sofridas. Jesus olha e vê gente sofrendo, e Ele foi movido de compaixão por elas. Por quê? Porque o seu coração não podia ver essas coisas sem se comover. Sabe a insensibilidade tão presente no nosso dia a dia? Sabe essa nossa capacidade de quase proteger a nossa própria emoção da dureza da realidade que nos envolve, e a gente vai ficando insensível para as realidades que nos cercam, para as pessoas que sofrem próximas de nós. A gente tenta se defender. A vida já é muito difícil, as nossas demandas já são muito grandes, eu não posso entrar na dimensão do sofrimento do outro, eu não posso me preocupar com a aflição do outro, porque eu não estou dando conta da minha própria. Jesus é incapaz de ver quem sofre sem se compadecer. E não foi exatamente o que Ele fez conosco um dia e continua fazendo conosco? Compaixão. Não foi isso que Jesus teve por você? Ele se compadeceu, Ele te amou, Ele curou você, Ele restaurou o seu coração, Ele enxugou as suas lágrimas, Ele te deu um coração cheio de novas promessas para você seguir e caminhar. Você conhece o texto de Hebreus, nós já falamos aqui algumas vezes desse texto. Hebreus capítulo 4, do verso 14 ao verso 16, diz: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O que Hebreus está dizendo é impossível que o nosso sumo sacerdote Jesus não se compadeça de nós. É impossível olhar para Jesus e não ver a sua compaixão. E é impossível seguir a Jesus e não desejar refletir a compaixão que a gente identifica nele, na nossa vida. Se a Bíblia é atemporal, nós precisamos assumir que, como discípulos de Jesus, o nosso chamado é ser como Jesus. Ah, Roberto, isso é uma metáfora. Não é. Ah, Roberto, isso é uma linguagem assim, é uma hipérbole, né? Exagera um pouquinho, porque isso aí é uma impossibilidade lógica. Não é. Se o fosse, a Bíblia não diria. É Paulo dizendo: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É Jesus dizendo: sigam-me, neguem a si mesmo, tomem a sua cruz, imitem a minha vida. É Jesus dizendo aos seus discípulos: vocês me chamam Senhor e Mestre e fazem bem. E se eu sou o Senhor e Mestre de vocês, lavei os vossos pés, servi vocês. É para que vocês vão e façam o mesmo, uns pelos outros. A gente é que criou uma certa camada protetora para dizer o seguinte: não é bem assim. A Bíblia é atemporal e nós precisamos assumir que, como discípulos de Jesus, o nosso chamado é ser como Jesus, então precisamos responder. Temos sido pessoas movidas de compaixão por um mundo perdido, longe de Jesus? Em 2003, uma cantora, vou chamar de cantora respeitosamente, gravou um hit que ficou tocando por muito tempo. Ela se chamava Luca. E o hit era tô nem aí, lembra disso? Às vezes a sensação é de que a comunidade cristã no mundo, muitas vezes se transformou nisso. Num grande grupo de pessoas que olha para as mazelas do lado de fora, que olha para a condição de vida dos que estão perdidos,
que olha para a falta de esperança ou para as esperanças efêmeras às quais eles se apegam do lado de fora. E porque talvez vivam uma vida repreensiva, moralmente falando, uma vida muito diferente da vida que você deseja para você e para os seus, você olha para eles e fala, olha, estou nem aí. Ele que arque com as consequências da vida que ele tem vivido, eu aqui vou caminhar com meu Deus, na minha fé, na minha igreja, com a minha família. Será que Jesus, ao olhar as multidões, voltava-se para o seu grupo de discípulos e dizia, olha gente, estou nem aí, vamos caminhar junto aqui, que lá o negócio está ruim? Ou ele se compadeceu das pessoas? Será que nós nos compadecemos dos casamentos que acabam e das famílias que se desfazem por egoísmo? Porque um cônjuge rivaliza com o outro dentro de casa, por vaidade, por descontrole dos instintos. Casamentos de 10, 15, 20 anos acabam porque chega um momento em que a pessoa teve de dizer que não foi capaz de resistir à tentação de um par de pernas. Ou porque num instante de fragilidade emocional ela se sentiu mais atraída pelas palavras elogiosas do amigo da academia. E um casamento acabou. A gente se compadece disso. A gente se compadece dos filhos de lares adoecidos, entregues à própria sorte, porque não podem contar com a responsabilidade dos pais. Porque os pais parecem dois eternos adolescentes. A gente sente compaixão dos filhos que choram quando a babá vai embora, porque vão ter que ficar com os pais. Nós nos compadecemos da multidão de miseráveis que não têm voz, que são esquecidos por uma sociedade egoísta, gananciosa, que os torna invisíveis. Gente que, porque não tem nada para dar, aparentemente não tem valor algum. Imagem e semelhança do Deus Criador. Nós nos compadecemos dos tantos que são invejados pelo patrimônio que possuem, mas que se sentem miseravelmente infelizes. Nós nos compadecemos desses que, a despeito de todo o dinheiro, toda a fama e todo o sucesso, precisam viver dopados para resistir à dor que é viver. O que você sente quando vê as multidões? Como discípulo de Jesus, você sente o mesmo que ele? Essa igreja, como comunidade dos discípulos de Jesus, o que nós sentimos quando vemos as multidões que nos cercam? Que desejo nós temos? Isso nos leva ao que o texto finaliza dizendo nos versos 37 e 38. Então, disse Jesus aos seus discípulos. É interessante porque aqui ele se volta para os seus. Aqui Jesus se volta para você e para mim e diz: a colheita é grande. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Você entende o que esse texto está dizendo? É como se Jesus dissesse aos seus discípulos: a demanda de salvação é enorme. O mundo geme por Deus sem saber que é por Deus que está gemendo. As multidões seguem aflitas, desamparadas, entregando-se aos seus próprios caminhos, apostando tudo, todas as suas fichas em coisas vãs, acreditando que a felicidade plena, acreditando que a plenitude da vida estará nas suas escolhas tolas. Mas nós, do lado de cá, sabemos aquilo que dá real sentido, valor e plenitude para a vida. E Jesus está dizendo o seguinte: há uma demanda de salvação, porque esse mundo ao redor de vocês está gemendo sem Deus. Eles estão sofrendo em agonia, uma agonia que pode ser estancada no exato instante que eles conhecerem o que vocês agora conhecem, mas são poucos os que se importam ao ponto de se envolverem. A colheita é grande, poucos os trabalhadores. Ele diz isso depois de olhar para as multidões.
Há muita necessidade, mas pouca gente que se importa. É uma tarefa dos verdadeiros discípulos de Jesus trabalhar na seara de Deus nesse mundo, se envolver na colheita de Deus nesse mundo e orar para que Deus sempre levante trabalhadores com o coração incendiado para viver essa missão. É isso que Jesus está dizendo: peçam ao Senhor da seara, peçam ao Senhor da colheita que levante trabalhadores para a sua colheita. Expressar esse desejo através da oração é fundamental. Você deseja ver o mal refreado? Você deseja ver o bem se espalhando um pouquinho mais na sociedade em que você vive? Então ore por conversões sinceras e trabalhe para que elas aconteçam. Ah, Roberto, isso me parece pouco bíblico, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que com o passar do tempo, os sinais inclusive da volta de Jesus era de esfriamento do amor, indiferença, violência, corrupção. De que adianta eu esperar por uma sociedade melhor? Que contribuição terei eu em expressar as virtudes do reino de Deus, paz, justiça, alegria, num mundo que já está basicamente condenado? Roberto, isso não faz sentido. Bom, provavelmente você acredita, assim como eu, que a queda e o pecado afetou o mundo inteiro. Afetou o Rio de Janeiro, na realidade que nós vivemos, da mesma forma que afetou a Suécia, da mesma forma que afetou o Canadá, da mesma forma que afetou outros países em que nós sabemos que o pecado está presente, o mal está presente, mas de alguma forma há uma outra organização de vida e de sociedade que parece tornar a vida mais viável, ao ponto de muitas pessoas desejarem mudar para lá e não ficarem mais aqui. A questão é se nós queremos ver algum sinal de transformação no mundo em que nós vivemos, nós precisamos entender que a nossa esperança deve estar na obra que Deus pode realizar transformando corações. Isso é conversão. Nós precisamos orar pelas conversões e nós precisamos orar para que Deus levante aqueles que estão engajados para que essas coisas aconteçam. É bem possível que num grupo como o nosso aqui, e eu caminho para a conclusão, nós tenhamos os discípulos de Jesus e nós tenhamos aqueles que são apenas admiradores de Jesus. E é claro que eu não peço para que você se manifeste aqui, não faça isso. Até porque eu sofro de vergonha alheia. Mas responda no seu coração: quem é você? Diante da palavra de Deus, você é um discípulo de Jesus ou um admirador de Jesus? Não, eu gosto bastante dele. Gosto das palavras dele, gosto das coisas que ele ensinou. Admiro à distância. Ou você é um discípulo que segue os caminhos? Ver o avanço do reino de Deus, de cidade em cidade, como o texto que lemos, até chegar a nós hoje, motiva o seu coração a fazer parte de uma igreja engajada pela conversão e pela transformação da cidade? Vê que existe um movimento lindo do Espírito Santo, em que o testemunho do Evangelho vai transformando histórias de vida em toda parte, em todo mundo, em toda cultura. Esse Evangelho poderoso chegou até você um dia, mudou você e agora, a partir de você, ele vai continuar sendo liberado para outras vidas e a obra do Senhor vai continuar avançando. Vê esse progresso do reino de Deus e empolga o seu coração. Se depender do seu envolvimento espiritual, orando, clamando a Deus por conversões, clamando a Deus por vidas transformadas, clamando a Deus para que o mal cesse, essa igreja continuará anunciando o Evangelho de Jesus na cidade? Se depender do seu envolvimento espiritual, se depender do seu envolvimento operacional, o arregaçar das suas mangas, essa igreja vai continuar anunciando o Evangelho de Jesus na cidade? Se depender do seu envolvimento financeiro, essa igreja vai continuar anunciando o Evangelho de Jesus na cidade? Se dependesse da sua generosidade do coração, haveria ainda igreja dando testemunho de Jesus? Há muito o que fazer hoje, queridos, pela evangelização.
Há muito o que fazer pela transformação da sociedade, mas poucos dispostos a se envolver. A palavra de Jesus continua valendo para hoje. A colheita é grande, poucos os trabalhadores. Basta observar a agenda de vida de muitas pessoas que se dizem cristãs. Jesus é um programa de fim de semana. Jesus é o domingo. O que diverte as pessoas, a maneira como elas ganham dinheiro, a maneira como elas gastam dinheiro, as suas ambições, as suas inquietações e angústias, revelam que elas não se deleitam em Deus, nem na vida que Jesus as chama para viver. Elas se dizem cristãs, elas estão na igreja. Elas muito provavelmente optam por esses lugares em que os auditórios estão abarrotados com alguém lá na frente dizendo tudo aquilo que massageia o seu ego e que te coloca no protagonismo da história. Mas elas não se deleitam em Deus. Porque um admirador de Jesus, ele tem apreço porque ele sabe que Jesus pode curá-lo quando ele fica doente, Jesus pode abençoá-lo quando ele passa por necessidade, Jesus pode protegê-lo quando ele está em perigo. Então Jesus é alguém que concede benefícios bons, importantes para ele. Agora o discípulo é diferente. O discípulo ele diz: Senhor, eu vou contigo até a morte. O discípulo, ele se deleita não no que Jesus pode dar para ele, mas em quem Jesus é para ele. O prazer dele está em imitar a vida de Jesus, ser como ele, glorificar o seu nome. E a Bíblia, amigos, não muda para se adequar ao que nós queremos. Eu sei que a gente vive num tempo em que parece que o discurso muda e que não é bem assim. A Bíblia não vai mudar porque a gente não está disposto a mudar. Deus não vai ser menos santo porque nós não estamos dispostos a santificar a nossa vida. Ela nos chama, a Bíblia nos chama a mudar para que a nossa vida se torne efetivamente uma vida cristã e não um falso cristianismo. E por que é importante falar isso? Talvez você pense: poxa, Roberto, é uma mensagem que às vezes soa um pouco mais dura. Será que a gente não precisava ser um pouco mais leve? Será que talvez a pessoa que está vivendo assim um pouco mais equivocada o seu cristianismo não vai se sentir assim espantada? Eu prefiro que o falso cristão entenda que ele está vivendo como um falso cristão para que ele possa então se arrepender, do que ele abarrotar as nossas reuniões e a gente falar para ele: está tudo bem, e fique em paz, Jesus te ama muito, está tudo certo, não importa o que você faz, não importa como você vive, não importa o que você fala, não importa se você não se importa com ele, continua vindo aqui todo domingo, é ótimo ter você aqui, e segura a plaquinha dizendo: que bom que você veio, que alegria que você veio, e a sua vida não muda. Eu não posso querer, e nós não podemos querer que nosso compromisso seja com auditórios cheios de vidas vazias. Nós precisamos de vidas cheias do Evangelho, transformadas por Jesus. Então que o desejo do seu coração hoje seja o de considerar atentamente o que a Bíblia diz que deve ser a vida de um discípulo, que se coloque em movimento, como participante de uma caravana de vida, que é compassivo como Jesus e que se esforça para ser um trabalhador na colheita de Deus. É isso que a Bíblia fala para nós, essa palavra que é atemporal, que não muda, continua dizendo como deve ser a sua e a minha vida como seguidores do Senhor. Vamos orar? Senhor, isso tudo só é possível pela Tua graça e pela operação do Teu Espírito Santo. Não é meramente o fruto da nossa decisão, como se fôssemos capazes em nós mesmos de viver essa espécie de vida. O Senhor conhece os nossos pecados, as nossas tentações, a nossa fraqueza. O Senhor conhece o nosso egoísmo, a nossa tendência de priorizar a nós mesmos. O Senhor sabe exatamente das nossas limitações. Então, nesse momento, o que nós te pedimos é que o Senhor nos torne esses discípulos do Senhor, amados por Ti e capacitados pelo Senhor para viverem o chamado do Senhor para a nossa vida. O que te pedimos é que o Senhor nos dê amor por aquilo que o Senhor ama, que o Senhor nos faça
ter um coração incendiado de devoção por Jesus, como cantamos hoje aqui, afeto e devoção rendidos aos pés de Jesus, mas que toda essa devoção nos faça entender que a vida do Senhor em nós deve fluir para a vida de outras pessoas. E Deus, eu te peço que em 2024, de modo especial sobre essa igreja, essa casa seja uma casa de vida abundante, que muitas pessoas cheguem ao conhecimento salvador, maravilhoso de Cristo Jesus, através das vidas e das famílias dessa igreja, e que nós possamos mais do que nunca, Senhor, viver como uma comunidade de discípulos de Jesus, não de admiradores, não de um fã-clube, mas de discípulos de Jesus, que fazem, no poder do Espírito Santo, discípulos para o Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém.